Começa mais um 16mm e hoje é dia do quê, Russo? Hoje é dia de falar do filme do maravilhoso Martin Scorsese, dia de falar de The Irishman, ou O Irlandês, da Netflix. E esse que é disparado o filme mais esperado pela gente do ano, conta a história de Frank, o irlandês, que era um motorista de caminhão simples e começou a trabalhar pra máfia, simples, um carinha básico assim. E aí ele vai se envolver com nomes como o Hoffa, o Jimmy Hoffa, né, que ficou muito conhecido ali na década de 50 e 60 e tal. Vai ter até a questão dos sindicatos. Então acho que já dá pra gente começar por aí, porque muita gente fala que esse filme parece demais o Goodfellas ou outros filmes de máfia do Scorsese. Eu acho que sim, em alguns aspectos. Ele vai trazer toda a questão da narração em off, de seu protagonista, vai trazer até alguns movimentos de câmera. Então aqui nesse filme tem muito aquele movimento de câmera que o Scorsese está com a câmera aqui, aí ele faz aquele deslocamento para a esquerda e corta. Então ele faz isso quase que o filme inteiro, é um movimento de câmera que ele gosta muito, ele vai trazer bastante aqui. Então tem muitas das coisas que o Scorsese sempre fez, até o uso do silêncio. Sim. Tem um momento, eu acho que você vai lembrar do que eu tô falando, não vou dar spoilers aqui, mas um momento no carro que uma personagem entra no carro e aí de repente ele corta a trilha sonora e fica o silêncio e fica aquela apreensão se vai acontecer alguma coisa ou não. E aí, enfim, eu não vou contar se acontece ou não, mas é muito Scorsese tudo isso. Só que por outro lado, eu acho que ele traz uma abordagem diferente para os personagens do que ele fez em Goodfellas. Exatamente. Eu percebi que ele trabalha muito menos a violência que é nesse filme. Acredito que é muito pelo fato da idade dos atores, né? Tanto o De Niro quanto o Al Pacino e o Joe Pesci já não estão em condições físicas de fazer a mesma coisa que eles fizeram no filme, nos filmes anteriores, e tem uma pegada muito mais, acho que, política, né, desse trabalho de cada um dos personagens, como eles se desenvolvem na trama ali de cada núcleo. Eu vejo uma situação muito mais política do que violenta, como ele trabalhava anteriormente. Tanto que tem várias cenas que, se fosse o Scorsese de antes, ele ia mostrar, e aqui ele esconde, mas de um modo espetacular, que é a forma como o Scorsese trabalha. Ainda que tenha bastante violência, sim, até porque a estrutura narrativa da história vai começar a partir de uma frase que é "eu pinto casas". Exato, e aí, se você assistir o filme, você vai entender do que a gente tá falando, tem muito essa questão da violência. Mas assim, no geral, eu gosto também de como ele traz uma questão dramática diferente do que ele fez no Goodfellas. Até se a gente analisar o arco do personagem principal, lá no Goodfellas era um jovem que sempre idealizou a máfia, sempre quis fazer parte da máfia, ele entra pra máfia, e aí no final do filme ele vai entregar todos os caras da máfia, então basicamente ele queria não ser uma pessoa que fosse um Zé Ninguém, e no final do filme ele vai virar um Zé Ninguém. Aqui é completamente diferente, aqui ele vai entrar na máfia basicamente por uma coincidência, né? Exato, ele meio que segue o caminho dele porque é onde a vida leva. Isso é muito foda como ele trabalha isso, porque o filme inteiro é trabalhado nessa proposta, tanto que o filme começa de uma forma e de repente tem uma virada que o filme ele se transforma, porque entrou um personagem novo e isso faz com que a história se desenvolva de uma forma diferente. E aqui acho que tudo isso funciona muito bem, até como ele trabalha diferentes momentos no tempo, justamente porque a montagem é muito boa. Espetacular. Mas assim, é até uma showmaker, a gente conhece ela trabalha com os Scorsese desde sempre, deve ser indicada ao Oscar de novo, e faz mais um trabalho brilhante. O que eu gostei muito aqui também é a trilha sonora. Eu gosto quando as trilhas sonoras marcam. E a trilha sonora desse filme, ela marca muito. Eu assisti o filme, sei lá, a primeira vez faz umas 2 semanas e eu não esqueci da trilha sonora até agora. Então, assim, trabalho espetacular, acho que técnico no geral, né? É simplesmente absurdo. Em relação à trilha sonora, eu já saí da sessão querendo baixar no Spotify porque eu queria escutar de novo, porque é simplesmente maravilhosa, porque tem essa mistura um pouco da ambientação ali, mas tem uma pegada muito italiana, né? A trilha sonora puxando bastante a questão da máfia italiana. E já que a gente citou a montagem, acho que a montagem é um destaque desse filme, porque quando a gente olha, hoje em dia, não é comum a gente ver um filme de 3 horas, 3 horas e meia. Esse filme ele tem 3 horas e 20, ele tem esse caráter épico, é como se fosse um épico do gênero de máfia ou gangster. Mas eu acho que todas as cenas ali se justificam, então não tem nada sobrando nesse filme. Exato, nada é
encheção de linguiça, né? E essa questão da montagem também deixa o filme muito dinâmico. Você nem sente as 3 horas e 20 porque tem tanta coisa pra acontecer que você fica querendo mais. E como tem sempre essas mudanças drásticas, assim, de história, porque você começa de uma forma e como entra um personagem, a história ela meio que muda um pouco o tom, você não sente muito bem. É feito muito naturalmente. Tanto que, sei lá, a primeira hora de filme você tem apenas um núcleo, mas que nem parece que passou 1 hora de filme, parece que passou, sei lá, 20 minutos. Isso é absurdo. E isso entra um pouco do roteiro também. Quando a gente analisa pelo ponto de vista de roteiro, ainda mais quando é filme focado em personagens, a gente analisa que cada cena tem que trazer algo novo para esses personagens e a história tem que estar sempre andando. E aqui eu acho que acontece isso muito bem. E até o personagem principal, o personagem do De Niro, ele até parece um personagem meio passivo de alguma forma, porque ele tá sempre seguindo ordens, mas ainda assim você sente uma evolução clara no personagem dele. Se a gente analisar o personagem que começa o filme, o personagem que finaliza o filme, são 2 personagens completamente diferentes. Mas apesar da gente já ter falado que esse filme visualmente ele funciona muito bem, até o uso de cores, o uso de luzes, eu acho que o Scorsese não é por acaso que a gente fala que ele é o melhor diretor vivo, né? Eu acho que ele domina a arte do cinema como ninguém. Mas aqui entra uma questão que é nova pra ele, até por ser o filme mais caro da vida dele, é justamente pelo uso do CGI, da computação gráfica, pra fazer esse rejuvenescimento dos atores. Você gostou disso no filme? Então, de forma geral, sim. Principalmente eu trabalho um pouco ali com o Joe Pesci em alguns momentos, mas o De Niro em alguns momentos, que é o que mais tem a utilização de CGI, ele me incomodou um pouco em algumas partes, porque eu acho que como ele ficou com a cara muito jovem, você percebe que tá muito esticado, muito limpo na cara, e isso meio que não combina tanto, assim, que me tirou um pouco. Assim, assistindo a segunda vez, eu gostei até mais do CGI. Você percebe que o CGI foi muito bem trabalhado no sentido de... Parece que todos os músculos da cara dele mexem, o olho dele tá ali. É que causa um certo estranhamento também pelo fato de o De Niro estar muito velho, e aí a gente vê ele muito novo. Então, tem essa diferenciação, que aí não é nem tanto do CGI, mas é justamente por trazer esses momentos diferentes. Pra mim, o único momento que realmente me incomoda um pouco, mas é uma cena muito pequena, é a cena de quando mostra ele na guerra. Quando mostra ele na guerra, aí a gente fala... Tem essa cena no trailer e as pessoas, elas meio que sentiram que essa cena seria um pouco estranha, mas por sorte ela tem ali menos de 1 minuto, então nem atrapalha tanto, assim. Ainda mais pra um filme de mais de 3 horas, Exato, é uma pequena cena que só traz um passado pra gente entender um pouco mais do personagem. É uma cena muito boa, inclusive. Muito boa. E assim, quando a gente fala de filme de Scorsese, a gente não pode deixar de falar do elenco, que é simplesmente impressionante como todo filme de Scorsese, ele trabalha um elenco absurdo, e nesse, lógico, a gente tem os 3 tenores, né, da história do cinema de máfia, que é o De Niro, o Al Pacino e o Joe Pesci, como a gente tinha citado anteriormente. Os 3, pra mim, simplesmente absurdos, assim, disparado, um dos melhores filmes dos 3 dos últimos anos. Assim, uma coisa que pra mim é um negócio muito pessoal meu, eu sempre tive o Scorsese como meu diretor favorito, e pra mim o meu ator favorito é o De Niro, e o meu segundo ator favorito é o Al Pacino. E eles, assim, eles na história, apesar de eles serem nomes do cinema de máfia, eles só contracenaram uma vez em muito pouco tempo em Fogo Contra Fogo. Então, assim, ver os dois contracenando em uma das melhores atuações da vida deles, sem dúvida, a melhor atuação dos 3 desse século. Eu acho que isso daí não tem nem discussão quanto a isso. E a gente sente muito dos atores que a gente já conhece, das formas de atuar deles, só que eles conseguem trazer algo novo. Então, o próprio Al Pacino, ele vai ter aqueles momentos que ele vai gritar mais e tal, mas você sente que é uma construção de personagem diferente do que a gente tá acostumado ao Al Pacino. Assim, eu não poderia ficar mais feliz com a atuação deles. Não, e esse estourar dele combina perfeitamente com o personagem. De certa forma, ele até rouba a cena, né? O Al Pacino, em muitos momentos, sim. Dos 3, assim, até por ser... É uma coisa que a gente fala muito. A atuação não necessariamente é o cara que aparece mais. Por que o Al Pacino aparece mais nesse filme? Porque o personagem dele é o mais expansivo. Exato. O personagem do De Niro é algo muito difícil de se fazer também, que é guardar muita coisa pra ele. Não, e aqui é aquilo que você falou, ele é muito mais passivo do que ativo, então ele acaba sendo o fio condutor pra gente, porque ele conversa com
os dois personagens, tanto com o do Joe Pesci quanto do Al Pacino. E o Joe Pesci também eu gostei muito, porque aqui é um Joe Pesci muito diferente do que a gente tá acostumado. Exato. Ele não é aquele Joe Pesci loucaço, fazendo um monte de merda, falando rápido, um monte de palavrão. Aqui ele é um personagem muito mais contido e ele segura muito bem a atuação também. É que aí eu acho que entra naquela questão que eu falei desse filme ser mais político do que os anteriores, até porque o Joe Pesci não tá numa condição física e de idade pra conseguir fazer o que ele fazia antes. Tem isso também. E eu gosto muito também do De Niro nos minutos finais do filme, que é um momento que eu assistindo a primeira vez, até comentei no de primeiras impressões, eu olhava e falava, precisa de mais tanto tempo de filme? E a gente entende que realmente precisava, que é aquele pós-máfia que o Scorsese deixa a câmera no De Niro, deixa as cenas mais longas e fala, De Niro, entrega aí, mostra o porquê a gente precisava desses 30 minutos finais. Acho que se a gente falar muito do que acontece, acaba dando um spoiler e tal. Mas assim, são os momentos acho que mais pesados do filme. E é uma coisa que o Scorsese sempre fez, que foi trabalhar personagens, independente se o cara é um mafioso, se ele é bonzinho ou não, é trabalhar a humanidade de cada um. E aqui a gente consegue sentir até pelo um personagem que a gente sabe que fez muita coisa errada durante toda a vida. Exato. E além disso, a gente tem muitos outros bons atores. A gente tem o Harvey Keitel, que é um dos caras que o Scorsese trabalha com ele desde o primeiro filme dele, eu acho. Tem também aqui a Anna Paquin, que muita gente pode se decepcionar com ela, mas eu confesso que eu gostei da atuação dela. Ela quase não tem fala no filme, mas ainda assim a personagem ela tem uma relevância muito grande, e o que ela consegue entregar só com o olhar dela é algo fascinante, assim. E como os filmes do Scorsese seguem a tradição de ter um bom elenco, os vídeos do 16mm seguem a tradição de ter a nota do filme. E claro que a gente não poderia deixar de dar nota para O Irlandês. E minha nota não vai ser, não poderia ser outra, a não ser um belíssimo 10. Porque assistir Scorsese no cinema sempre é uma experiência maravilhosa e eu não tive tanto essa experiência. Acabei assistindo apenas, acho que, O Silêncio, que foi o último filme dele, e esse. Então essa é a minha segunda experiência de Scorsese no cinema, e infelizmente foi excepcional, assim, foi lindo de assistir Scorsese, porque é sempre maravilhoso assistir Scorsese, e é disparado o melhor Scorsese do ano, né? Com certeza eu também vou dar uma nota 10, não poderia ser diferente. É muito mais do que apenas o elenco e mais do que o que a Netflix está vendendo o filme, e é simplesmente um filme espetacular. Não sei se dá pra falar que é o melhor do ano, porque a gente tem Parasita, a gente tem The Lighthouse, a gente tem grandes filmes, mas ainda assim um filme nota 10 sensacional. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que ajuda muito a gente a crescer, e comenta também o que você achou do filme, se você assistiu no cinema, assistiu na Netflix. Também passa aqui embaixo no primeiro comentário que tem as nossas outras redes sociais. Lá a gente faz críticas também por Instagram, que tem um conteúdo interativo. Então passa pra conferir que tá bem legal. Por hoje é só aí. Corta!